Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, a Lei Complementar 154 de 2004. Esta lei complementar institui a carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica do Poder Executivo, ou seja, os cargos aqueles vinculados à CECITEC, né, que é a secretaria aí, a secretaria onde tem esses cargos, né? E claro, esse aqui é uma aula específica para o concurso da CECITEC, né? Vem comigo, vamos explicar para vocês aqui. Antemão, quero passar para vocês aqui uma coisa bastante pessoal do professor Luiz Antônio. Eu adoro esses assuntos de lei de carreira, porque, para quem não sabe, o professor Luiz já foi gestor governamental e eu tive a oportunidade de atuar na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, e lá, durante essa passagem da minha vida, eu tive a oportunidade de contribuir na discussão de várias leis de carreiras do estado de Mato Grosso, né? Várias leis, né? Muitas leis mesmo, né? E eu, professor Luiz, já gravei aí vários vídeos aí de várias leis específicas e agora chegou a vez aí da educação profissional. Bacana? Vem comigo. Então é o seguinte, ó, a ementa da lei institui a carreira dos profissionais da educação profissional tecnológica do Poder Executivo. Ou seja, agora é o quê? É o quê? A carreira, né? A carreira, institui a carreira. E aí, prof, quantas carreiras tem o estado de Mato Grosso, né? Na minha época, posso errar no número, mas com certeza o meu erro não vai ser, o meu desvio não vai ser tão grande assim. Era em torno de 28 leis de carreira. Então, assim, cada categoria tem uma lei de carreira específica. Essa lei de carreira vai trazer as regras de movimentação, as regras de avaliação, tá certo? Promoção, progressão, especificamente para aquela carreira. Então, toda categoria tem a sua carreira, a sua lei de carreira. Por exemplo, os profissionais da educação básica, lá da SEDUC, tem o que é a LOPEB, né? A lei orgânica dos profissionais da educação básica, gravada por professor Luiz também, né? Professor, quais outras carreiras nós temos? Só para exemplificar, o sistema prisional tem a sua lei de carreira, lá da Politec também tem lá a sua lei de carreira específica, Polícia Civil, Polícia Militar, os auditores da Receita Estadual têm a sua lei de carreira também bastante específica, os gestores governamentais e assim por diante. A lei de carreira é muito importante para as categorias, muito importante para os servidores públicos, porque aqui traz regras importantes do dia a dia. Ou seja, você vai fazer concurso para a CECITEC. Qual que é a lei de carreira? É a lei complementar 154. Cara, papo reto, você tem que conhecer essa lei. Você tem que conhecer essa lei, porque é essa lei que vai definir a sua vida funcional no exercício do seu cargo. Tá? Leis de carreira. Então, a lei de carreira, né? O plano de carreira, esse cara aqui é o plano de carreira, quando constitui a carreira. Toda a carreira, tá? Ele é composto por cargos, né? Ok, cargo ou cargos, né? Neste caso aqui, essa lei de carreira, nós temos 3 cargos, né? Temos o cargo de professor, ok, tá? Temos o cargo de técnico e nós temos o cargo de apoio, né? Claro que essa lei de carreira vai trazer aqui especificações sobre cada cargo desse e a gente vai trabalhar um a um, tá? Vem comigo, essa lei de carreira aqui, esta aula minha, nós temos aqui as atualizações, né? Ela foi atualizada pela Lei Complementar 471, 516, 569, 600 e ela foi consolidada pela 569 de 2015, né? Ou seja, uma aula super atualizada para a galera, né? Então vem comigo aqui. Primeiro capítulo das disposições preliminares, sempre o primeiro artigo, ele vem trazer por qual que é a missão, o objetivo da lei. Qual que é o objetivo da lei? Simples, ó, fica instituída a carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica do Poder Executivo Estadual. Bacana, instituiu, criou o que? A lei de carreira, né? O o capítulo 2º da finalidade, essa finalidade é a finalidade do quê? Da lei, né? Qual que é a lei, gente? Qual que é a lei? Lei o quê? Lei instituir o plano, instituir o quê? O plano de carreira, né? A carreira dos profissionais. Então, qual que é a finalidade? A finalidade vai ser o quê? Disciplinar, vai disciplinar a carreira. Tá? Olha lá. Esta lei complementar tem por finalidade
dos profissionais da educação profissional e tecnológica do Poder Executivo Estadual, dispondo sobre ingresso, né? Então, aqui, nesta lei, que vão estar as regras do ingresso do concurso da CCTEC, do seu concurso, né? Ingresso. E, entre eles aqui, ó, eu já vou falar concurso, né? Então, sobre o concurso, vai falar o quê? No ingresso. Habilitação, né? Habilitação para exercer os cargos de profissional da educação profissional. Qualificação, aí nós temos aqui a formação inicial e a formação continuada, a lei vai tratar sobre isso, né? Desempenho, aqui vai tratar da avaliação de desempenho, né? Claro, com outras regras, né? Subsídios, né? Que é o quê? É a remuneração, né, do subsídio referente aos profissionais observados e dispositivos legais, né? Relacionados à matéria. Ou seja, nós temos vários capítulos aqui dessa lei e nós vamos ter capítulos específicos, né, dessas disciplinas, e meu objetivo é explicar como é que funciona esses capítulos. Uma coisa muito importante, né? Observados os dispositivos relacionados à matéria, né? Isso aqui, o texto está se referindo basicamente à Lei Complementar 04 de 1990. Professor, essa lei complementar, ela diz o quê? Ela traz o quê? Ela traz o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Mato Grosso, né? Todos os profissionais da CCTEC estão sujeitos à LC 04. Ah, professor, mas não há um conflito? Não, não tem nada de conflito, né? Então, o Estatuto ele vai definir o quê? Os deveres, os direitos, né? As vantagens, direitos, vantagens, deveres, obrigações, o processo administrativo disciplinar, tá certo? O sistema previdenciário vai ser tratado por quem? Pela LC 04. Os assuntos específicos inerentes a esta categoria vai ser a Lei Complementar 154. Pronto, está aí, né? LC 04 é a aula também gravada para o professor Luiz. Gosto muito de ministrar esses assuntos aí, me sinto bastante habilitado. Bacana. Professor, o que mais? Tem um parágrafo único? Temos sim. O que diz esse parágrafo único? Toda carreira tem que ter o quê? Cargo ou cargos, né? E o parágrafo único vai trazer quais são esses cargos, né? Vamos lá. A carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica é composta pelos cargos: 1. Professor da educação profissional e tecnológica, né? 2. Técnico administrativo educacional e técnico de apoio educacional, constantes do anexo 1 desta lei complementar. Ponto, acabou. Pode ser questão de prova, cara. O examinador pode querer saber de você quais são os cargos que compõem essa carreira. Tá? Então, você tem que saber de cor. Quais são os cargos? 3. Professor da educação profissional. Se o cara colocar aqui professor da educação básica, errado. Por quê? Porque nós temos um cargo no Estado chamado de quê? Professor de educação básica, é lá da SEDUC, lá é da Lei Complementar 50. Lei Complementar 50, que é a LOPEB, então está errado. Atenção nas palavras, atenção nas pegadinhas, ok? Então o cargo aqui tem que ter o nome completo. Professor da educação profissional e tecnológica, técnico administrativo escolar e técnico de apoio educacional constantes no anexo 1. Anexo 1, vamos lá? Então, o anexo 1 da lei, ele traz a confirmação, tá certo, desses 3 cargos e traz também o quantitativo. 320 cargos de professor, 90 de técnico e 225 de técnico de apoio educacional, né? E aí, professor? E aí? O professor Luiz sempre gosta de trazer o conteúdo super atualizado para vocês, né? E eu fui lá na Lei Complementar 513 e ele traz mais um detalhamento, ele define as especialidades de cada cargo. São quantos cargos? 3 cargos, né? Professor de educação básica, ó, nível de escolaridade, requisito superior. Professor de diferentes áreas, áreas atendendo cursos de técnicos para tecnólogos e de formação inicial. Técnico administrativo educacional, nível superior, pedagogo, informática, gestão, bibliotecário e advogado. E apoio administrativo educacional, nível médio, apoio administrativo educacional. Pronto, né? Ou seja, criamos a carreira,
Tá certo? Já temos os cargos que compõem a carreira. E o que vai fazer o capítulo 3º? O capítulo 3º da lei, ele vai trazer o quê? Ele vai falar da constituição do plano de carreira, ou seja, artigo 3º, os cargos de provimento efetivo. Parou. Professor, quais são os cargos de provimento efetivo? Coloca aqui, cara. Aqueles que são providos através de concurso público. Professor, troca essa palavrinha aí para pegar, que o examinador pode trocar. Para cargos em comissão, né? Cargos em comissão é de livre nomeação e exoneração, não são cargos de provimento efetivo. Então, concurso público da carreira são organizados dentro dos seguintes princípios e objetivos. Ou seja, este plano de carreira, né, tem os seguintes princípios e objetivos, né? Primeiro, vinculação à natureza das atividades e aos objetivos da educação profissional e tecnológica de acordo com os níveis de escolaridade e qualificação profissional. Aqui que está falando aqui o seguinte, Carol, o que está falando aqui, né? Olha só. Vinculação à natureza, ou seja, os cargos de professor aqui só pode atuar na educação profissional e tecnológica, né? Isso aqui é muito importante, então não pode ter, tem que ter objetivo da educação tecnológica e profissional. Tem que estar estritamente vinculado. 2. Estruturação dos cargos identificados pela natureza do processo educativo. Tranquilo, né? Investidura nos cargos de provimento efetivo de carreira por intermédio de concurso público de provas e títulos, ou seja, o provimento apenas por questão do concurso, e nós temos aqui um capítulo do concurso que a gente vai trabalhar com mais detalhes. 4. Adoção dos sistemas de promoção e progressão funcionais na carreira, moldada no planejamento estratégico, na missão institucional, no desenvolvimento organizacional e na motivação e valorização dos profissionais da educação profissional e tecnológica, né? Então, item 4, né? Vou colocar aqui uma coisinha aqui, vou fazer um parênteses para você, colocar um asterisco aí para vocês, né? Professor, termos práticos, o plano de carreira é bom, é ótimo, né? Ok. Professor, mas o que pega? Né? Cara, por que toda categoria quer um plano de carreira? Porque o plano de carreira vai definir o quê? A movimentação do servidor. Como assim movimentação? Professor, eu entrei lá com uma graduação, fiz um doutorado. E aí, professor, eu mereço ganhar um pouco mais. Sim, você merece ser o quê? Promovido. Tá? Ou seja, todos os planos de carreira, tá, definem a movimentação funcional do servidor. Tá? E a gente vai explicar isso para vocês. E cada movimentação funcional, você tem aí um reflexo, uma repercussão no seu subsídio, no seu salário, na sua remuneração. Então, o que está falando aqui é um objetivo. Sim, tá, o servidor, provimento efetivo, ele faz o concurso, ele vai se movimentar na promoção ou progressão, a gente vai explicar esse cara em detalhes, e tenho certeza que você não vai errar na prova, mas essa movimentação tem que estar o quê? Moldado no planejamento estratégico, na missão institucional, no desenvolvimento organizacional e na motivação e valorização dos profissionais da educação. Você tem que estar vinculado a esses pontos e requisitos. Isso aqui é um princípio quando o professor estiver explicando a promoção e a progressão, você vai observar isso, que tem que estar vinculado à missão do órgão, que é fazer aí a educação profissional. Item 5. Assegurar a valorização e promoção funcional do professor da educação profissional tecnológica, do técnico administrativo educacional e do técnico de apoio educacional, de acordo com o tempo de serviço, o aperfeiçoamento e avaliação de desempenho. Olha só esse princípio aqui, né? Então, ele tem aqui, assegurar promoção funcional. Então, ele vai ser promovido, ele vai ter que cumprir requisito de tempo de serviço e aperfeiçoamento e avaliação de desempenho. Então, são os 3 itens aqui que vão nortear as promoções e as progressões, né? Incentivar o profissional
a profissionalização continuada dos referidos profissionais, inclusive com licença remunerada periódica a este fim, né? Ou seja, qualificação e educação sempre tem que estar estudando. Garantir hora-atividade aos professores da educação profissional e tecnológica, esta entendida como o período destinado a estudos, planejamento, preparação de aulas e avaliação, incluída na jornada de trabalho de todos os professores que estiverem ministrando aulas. Olha que coisa interessante, né? Garantir hora-atividade, né? Hora-atividade, então eu lembro muito bem, lá na Sedux, né? 30 horas o cargo de professor, salvo engano, ele tem aí 8 horas para elaboração de quê? De preparar a aula, corrigir, estudar, né? Então é hora-atividade, olha que coisa. Esse item aqui, ó, essa hora-atividade dos professores da educação básica, não está na LOPEB, é coisa específica da categoria. Então tem que estar na onde? Na lei de carreira, onde está aqui. Aqui ele vai falar sobre isso, né? Item 8, garantir ampla liberdade de organização no local de trabalho, de expressão e as suas opiniões, de ideias e de convicções políticas e ideológicas, né? Assegurar adequadas condições de trabalho. E o parágrafo único. Entende-se a carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica de Mato Grosso como estratégica, ou seja, essencial para o oferecimento do serviço de educação profissional e tecnológico público gratuito de qualidade, priorizando e mantido pelo Estado. Tá, bacana, tranquilo, né? Então aqui ele trata o quê? O que esse capítulo está fazendo, esse parágrafo único fez? Elevou a carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica a nível estratégico, né? Artigo 4º, vem comigo. Para efeitos desta lei complementar, consideram-se profissionais da educação básica e tecnológica de Mato Grosso o conjunto de professores da educação profissional e tecnológica que desempenham atividades de docência e atividades de suporte pedagógico, direto e indireto, e o conjunto de funcionários técnicos administrativos educacionais e de apoio educacional que desempenham atividades de suporte pedagógico direto e indireto nas escolas técnicas estaduais e educação profissional e tecnológica nos centros vocacionais tecnológicos na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, nos cursos fora da sede mantidos pela CCTEC-MT, né? Professor, qual que é o objetivo disso aqui? Então, o artigo 4º, o legislador quis deixar claro quem que faz parte, tá certo, dos profissionais da educação básica, né? Um pouco repetitivo, a gente já falou sobre isso, mas o legislador quis, com certeza deve ter tido algum motivo, né? Parágrafo único. Considere-se professor da educação básica e tecnológica ou profissional com formação em nível superior nas diversas áreas, né? Ou seja, o parágrafo único diz o seguinte: para ser professor de educação profissional, tem como requisito formação superior, nível superior. Bacana, né? E aí, professor? Vamos falar agora dos profissionais de educação básica, né? Quais são os profissionais? Nós temos o quê? 3 carreiras, então a gente vai ter 3 tipos de profissionais. Primeiro, artigo 6º, a carreira dos profissionais da educação profissional e tecnológica do Estado de Mato Grosso é composta por 3 cargos, já falamos. Tá? Primeiro, professor da educação profissional e tecnológica, profissional com formação superior, que desenvolve as atividades de docência e assessoramento pedagógico. Tá aí, importante. Professor, por que é importante? Olha só, redação dada pela LC 516 de 2013. Ok. E aí, professor? Vem comigo. Aqui ele traz um pouco das atribuições que serão desenvolvidas pelo professor. Primeira coisa importante, formação superior. Já falei 10 vezes, mas a lei é repetitiva, eu tenho que repetir também. Segundo, o que faz o professor? Questão de prova. 1, atividade de docência. 2, assessoramento pedagógico. Tá? Isso é novo. Atividade de docência, ministrar aulas e assessoramento pedagógico. São quantos cargos? 3. Qual que vai ser o próximo cargo? Claro, técnico de apoio administrativo. Superior ou médio? Superior, né? Profissional com formação mínima de nível superior
que desempenha atividades administrativas e de assessoramento pedagógico. Então, isso aqui, olha só de novo, gente. Vamos lá. Desenvolve atividades administrativas e de assessoramento pedagógico. A atividade de docência é exclusiva para quem? Para o professor da educação. E, claro, o último cargo, o cargo de apoio. Profissional com formação mínima de nível médio, que desempenha atividades administrativas e suporte pedagógico. Olha que coisa importante, né? Então, técnico, nível médio. Bacana, fechou, né? Ele faz assessoramento pedagógico? Não. Qual que é a pegadinha? Suporte pedagógico. Assessoramento pedagógico, apenas o professor e o técnico administrativo educacional. Preste muita atenção. Estou falando para vocês que eu estou enxergando uma questão de concurso aqui. O cara que ele pode elaborar uma questão aqui tranquila, né? E o aluno que fazer no automático pode errar. Seção 1, vem comigo aqui, né? Agora a gente começa a trabalhar as estruturas de carreira, né? São 3 cargos, são 3 estruturas, né? O professor da educação profissional e tecnológica, artigo 7º, vem comigo. O cargo de professor da educação profissional e tecnológica é estruturado em linha horizontal. Linha horizontal. Isso aqui é uma linha horizontal, tá? De acesso, identificado por letras maiúsculas, né? Então nós temos aqui, ó, atenção. Tá? Essa estrutura é a mesma de professor, é a mesma de técnico e a mesma de apoio. Então eu vou explicar bem isso aqui e depois a gente vai só reforçando. Letras, O, maiúsculas. Então nós temos o que aqui? Eu já vou antecipar para vocês, ó. Então nós temos aqui linha horizontal A, B, C, D, letras maiúsculas, tá? Então é o seguinte, isso aqui está estruturado em linha horizontal, ok? Linha horizontal. Então nós temos aqui uma linha horizontal com 4 letras maiúsculas, né? A, B, C e D, ok? É o mesmo para todos, ok? Fechou. Professor, A, B, C, D, né? Deixa eu colocar aqui que eu apaguei, se não devia apagar, gente. Desculpa aí, ó. A, B, C e D, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, vem comigo. Cada A, B, C e D, esse cara aqui, tá? A, B, C e D é chamado de quê? Então, você é classe A, você é classe B, você é classe C e você é classe E. D, desculpa, né? Classe, tá aqui, né? As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma. Então, você tem aqui, né? Via de regra, via normal, é o seguinte, né? O provimento inicial, ó, normalmente é pela letra A, tá? Letra A. Então você entra pela A e você vai se movimentar. Professor, e agora, né? Agora vai definir aqui, ó, a movimentação entre as classes, né? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Na classe A o cara ganha isso. O que acontece? Ele tem habilitação, ele estudou, ele teve avaliação de desempenho, tem tempo de serviço, ele vai o quê, ó? Ele vai ganhar esse aqui mais um bônusinho, né? Aí ele vai aumentar o quê, ó? O subsídio do cara. Entendeu? Por isso que é vantagem, né? O cara entra no A, isso vai acontecer contigo, o dia que ele entrar em tomar posse, entrar em exercício, ele já vai começar a pensar como que ele vai chegar lá no B, e tá certo. É a movimentação de carreira. Então vem comigo aqui, ó, classe A. O que tem nessa classe A? Habilitação, grau e nível superior de graduação. Então o cara tem que ter aqui, ó, nível superior para estar no A. É o provimento inicial. Ele quer ir para o B. B, ó, habilitação específica de grau de nível superior em graduação, mais curso de especialização lato sensu na área da educação e ou área afim, que esteja relacionada com a sua habilitação e ou atuação profissional tecnológica. Ou seja, ele tem que ter o A e mais uma coisinha. Claro que o salário vai aumentar, então ele quer ir por quê? Para o B,
Tá? Aí eu vou chamar a atenção para vocês, que eu expliquei um pouco lá no começo sobre aqueles princípios e objetivos do plano de carreira. Lembra que está lá? Ele fala o seguinte, ó, o plano de carreira, a movimentação, tem que estar vinculada ao quê? Ao planejamento estratégico, à missão, ao produto da secretaria. Então, por isso que aqui, como requisito da B, não é qualquer especialização. Aqui o legislador deixou bem claro, né? O quê? A área da educação ou área afim, que esteja relacionada com a sua habilitação e ou atuação na área profissional e tecnológica. Está aqui para vocês, né? B, né? C, agora eu vou apagar aqui que dá para explicar melhor. Entenderam, gente? Então, aqui são os requisitos, né? São os requisitos aqui. Habilitação específica de grau de nível superior, que é o A, né, em nível de graduação, mais curso de mestrado, olha aqui, ó, mestrado, tinha que ter colocado esse cara aqui em vermelho, né, na área da educação, ou área que esteja relacionada com a sua habilitação, ou atuação de educação profissional e tecnológica. Bacana, ó. Né, e, finalmente, o D vai ser o quê? Doutorado, né? Doutorado, está aqui, né? Está aqui para vocês, doutorado. Então, nós estruturamos aqui a linha horizontal de professor, A, B, C e D, né? Professor, o que você fala? Eu vou dar uma dica para você de concurseiro profissional. Eu faço isso, cara, há 25 anos e 9 anos exclusivamente no Lá Concurso. Tá? Exclusivamente, nem tanto, né? Corrigindo. Sobre lei de carreira, as bancas, concursos estaduais, federais, outros estados, municipais, as bancas, os examinadores gostam de cobrar isso aqui, cara. O cara, e a pergunta bestinha, cara. O cara chega assim na prova, vai te dar um mestrado aqui, vai colocar um doutorado aqui. Vai colocar aqui mais um, ele coloca mais 2 doutorados. Então, cara, aqui é memorex, cara, vai ter que decorar. Se você faz concurso para o cargo de professor, você tem que saber esse cara aqui. Se você faz o de técnico, você tem que saber do cargo de técnico, de apoio. Bacana? 10. Beleza, né? Ó, foi dada a dica, hein? E a carreira dos caras? Tá? Nós temos 2 linhas. Nós temos a linha horizontal. A, B, C, D. E aí, prof? Nós vamos ter a linha vertical. Tá? A linha vertical, ó, é de 1 a 10. Ah, prof, exatamente. Cada classe desdobra-se em 10 níveis indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá à avaliação de desempenho anual e ao cumprimento do interstício de 3 anos. Né? Ok. E aí, professor, tem que explicar para vocês aí coisas importantes, cara. Primeira coisa, essa movimentação de linha horizontal, ela é chamada de promoção. Essa movimentação da linha vertical, ela é chamada de progressão. Mesma coisa, se você está no 1, você quer progredir na carreira, ó. Cada pulinho desse cara aqui, um dinheirinho a mais. Vai aumentando o dinheirinho. Só que, no parágrafo 2º, ele trouxe 2 requisitos fundamentais para a progressão. Obedecerá à avaliação de desempenho anual. Ó. Então, tem avaliação de desempenho. E ao cumprimento do interstício, ou seja, tempo de serviço. 3 anos. Então, a cada 3 anos, tá? Cada 3 anos, se você foi aprovado na avaliação de desempenho, você vai o quê? Ganhando, vai progredindo na carreira. Então, esse aqui é o critério, tá? O outro na promoção, a gente viu os requisitos, né? E aí, professor, eu quero ver isso na prática. Ok.
Tá? Vou mostrar para vocês agora, né? Está aqui, né? Anexo 2º da Lei Complementar 154. Professor, e esses valores? Esses valores estão desatualizados, tá? Esses valores estão desatualizados. Então, o que acontece? O professor é o cargo que eu estou explicando para vocês. Linha horizontal, quantas classes? 4. Vertical, nível. Movimentação na horizontal, promoção, né? Na vertical, progressão. Então, via de regra, o cara entra aqui. Tá? Qual que é o objetivo de todo servidor público? Chegar o mais rápido possível no D10, nesse caso aqui. Porque ganha mais. Aí, claro, também ele está tendo mérito, está sendo recompensado pelas suas especializações, mestrados, doutorados, né? E pelo seu tempo de serviço. Pensa só, cara, pensa só se não tivesse progressão. O cara entra aqui, ó, no A1, tá? Ó, esse cara aqui é o A1, esse cara aqui é o D10. Vamos supor que o cara só fica no A. Tem um cara que está aqui, ó, 30 anos de serviço. Tá? O cara, 30 anos de serviço. Não pode ganhar a mesma coisa que o cara que entra hoje. O cara com 30 anos de serviço tem muito mais experiência, já conhece a cultura. Tá lá, cara, tem mais conhecimento sobre o órgão. Então não pode, eu concordo com isso. Tá aí. Tá? Então, ó, D1, A1, D10. Ah, professor, o cara está aqui, ó. B7. Está aqui. Aí, B7, né? Pronto. Fechou, né? Pronto, expliquei para vocês as movimentações. Essa é de professor. De técnico, mesma coisa. Vamos lá. Desculpa aqui, né? As atribuições, revogado pela lei complementar, né? Revogado. Não sei por que foi revogado isso aqui, né? Técnico administrativo educacional. Ó. O cargo de técnico administrativo educacional é estruturado em linha horizontal de acesso identificado pelas letras maiúsculas. Mesma coisa do professor. Tá? Aí, ó. As classes estruturadas segundo o grau de formação. Ou seja, gente, na horizontal ele vai avaliar, sabe o quê? É conhecimento, cara. Tá? E na linha vertical ele vai avaliar experiência, né? A, habilitação em nível superior, é o requisito. Para B, habilitação em nível superior e nível de graduação, mais curso de especialização na área de atuação ou afim. C, mestrado, né? Aqui, ó, mestrado. D, doutorado. Aí ele tem aí as 4 classes, né? Professor, isso aqui é promoção. Tá? Tem que saber, se você vai fazer para esse cargo aqui, tem que conhecer esses requisitos aqui, ó, doutorado, mestrado, tal, tem que saber, né? E a movimentação vertical, igual da outra, cada classe desdobra-se em 10 níveis indicados por numerais arábicos, 1, 2, 3, 4, 5, né? E constituem linha vertical de progressão que obedecerá à avaliação de desempenho e ao cumprimento do interstício, né? 3 anos, né? Já vi prova de concurso que o cara trocou aqui, ó, colocou números romanos, né? Tá errado. É numerais arábicos, né? 1, 2, 3, 4. O cara cobra isso, cara. Concurso é isso. O papel aceita tudo, né? A questão é aceitar qualquer coisa. Ela está certa ou está errado, né? As atribuições também foram revogadas desse artigo, então tem porque a gente lê. E vamos para o cargo de apoio educacional. Tá? O cargo de apoio educacional, vem comigo aqui. Mesma coisa, o cargo de apoio educacional é estruturado em linha horizontal, de acesso identificado por letras maiúsculas, né? As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo da seguinte forma. Apoio educacional, provimento inicial, nível médio. Habilitação, em nível médio, classe A. O cara entra na classe A, vai para B. Depois que ele tem os requisitos da classe A, mais habilitação em curso técnico na área específica de atuação, junto ao órgão ou afim, ou cursos de qualificação, aperfeiçoamento, 200 horas na área específica de atuação junto ao órgão ou afim. Ou seja, o cara tem que ter lá a habilitação, nível médio, e mais 200 horas, né, para a classe B. Classe C, habilitação em nível superior. Agora o C tem que ser nível superior, na área específica de atuação junto ao órgão ou afim.
E, finalmente, o D, o cara tem que ter habilitação de nível superior, mais curso de especialização na área específica de atuação junto ao órgão afim. Então, essas são as regras aí do técnico. Do técnico, essa aqui é a regra horizontal. Vertical, não muda nada, mesma coisa, ó. Desdobra-se em 10 níveis, tá? O outro chama-se classe, é aqui nível, né? Indicados por numerais arábicos que constituem a linha vertical de progressão que obedecerá à avaliação de desempenho anual e ao cumprimento do interstício de 3 anos, né? Pronto, né? Nós falamos aqui sobre o quê? Nós falamos sobre a movimentação. Então, a movimentação na carreira dos profissionais da educação, da carreira da educação profissional, ela se dá por promoção e progressão. Bacana, fechou.